Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 211ª reunião dominical de estudos da Filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2025, e estudaremos o assunto do livro do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, capítulo 12, Evolução da Terra, a Época Atlante a partir das 4 primeiras raças atlantes, estudando 4 terminologias Rosa Cruzes, Romuahaus, Tlavaclis, Toltecas e Turânios. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras de nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. A época Atlante. A Romuahaus foi a primeira raça dos Atlantes. Tinham muito pouca memória, unicamente relacionada com a sensação. Recordavam-se das cores e dos sons e com isso desenvolveram, até certo ponto, o sentimento. Os lemurianos não tinham sentimento algum, na mais sutil expressão da palavra. Possuíam o sentido do tato. Podiam sentir as sensações físicas de dor, de comodidade e conforto, mas não as sensações espirituais ou mentais, como a alegria, a tristeza, a simpatia ou a antipatia. Com a memória obtiveram os atlantes os primeiros rudimentos da linguagem. Criaram palavras, deixaram de usar os simples sons emitidos pelos lemurianos. Os Romuahaus começaram a dar nomes às coisas. Eram ainda uma raça espiritual com poderes anímicos análogos aos das forças da natureza. Não somente davam nome às coisas que os rodeavam, mas, por intermédio das palavras, tinham poder sobre as coisas denominadas. Sentiam como os últimos lemurianos, que eram espíritos. Nunca causaram o menor dano uns aos outros. Para eles, a linguagem era santificada, pois a consideravam a mais elevada expressão direta do espírito. Nunca abusaram ou degradaram esse poder em palavras ociosas e vãs. Pelo emprego da linguagem, a alma dessa raça pôde, pela primeira vez, se pôr em contato com a alma das coisas do mundo externo. A segunda raça atlante foi a dos Tlavastis. Começaram a sentir seu valor como seres humanos separados. Se tornaram ambiciosos, pediam recompensa pelas suas obras. A memória se tornou um importante fator na vida da comunidade. A recordação das proezas de alguns fez o povo eleger para guia o que tivesse realizado feitos mais importantes. Foi o germe da realeza. A lembrança das obras meritórias de algum grande ser humano permanecia depois da morte. A memória dos antepassados começou a ser honrada. Não só os antepassados, também outros que tivessem alcançado algum grande mérito foram honrados e adorados. Foi o princípio, de certa forma, de adoração, ainda hoje praticada por alguns asiáticos. Os toltecas formaram a terceira raça atlante. Levaram mais adiante essas ideias dos predecessores, inaugurando a monarquia e a sucessão hereditária. Nos toltecas se originou o costume de honrar os homens em atenção às proezas de seus antecessores. Havia muito boas razões para isso, porque devido ao treinamento peculiar daqueles tempos,
o pai tinha o poder de transmitir suas qualidades ao filho, de maneira impossível para a humanidade atual. A educação se efetuava evocando, ante a alma do menino, os quadros de diversas fases da vida. A consciência dos primitivos atlantes era predominantemente uma consciência interna pictórica. O poder do educador era preponderante para evocar esses quadros ante a alma do menino. Dele dependiam as qualidades anímicas que possuía o ser humano já maduro. O poder do educador era preponderante para evocar esses quadros ante a alma do menino. Dele dependiam as qualidades anímicas que possuíam o ser humano já maduro. Despertava-se o instinto e não a razão. Por esse método de educação, o filho absorvia realmente as qualidades do pai. Portanto, se os filhos sempre herdavam a maior parte das boas qualidades de seus pais, havia fortes razões naqueles tempos para prestar honras aos descendentes de grandes homens. Infelizmente, não sucede isso nos tempos atuais, embora continuemos com o mesmo costume de honrar os filhos dos grandes homens. Agora não temos razão para fazê-lo. Entre os toltecas, a experiência era considerada de grande valor. O ser humano que obtivesse as mais variadas experiências era o mais honrado e procurado. A memória era tão grande e exata que a da humanidade atual, em comparação, nada é. Em qualquer emergência, um tolteca de grande experiência e prática recordar-se-ia provavelmente de casos semelhantes ocorridos no passado, deduzindo imediatamente o que fazer. Tornava-se um inestimável conselheiro para a comunidade. Quando, em alguma situação, não tinham experiência anterior, ficavam incapazes de pensar ou deduzir, por analogia, o que deveria fazer na emergência. E quando na comunidade não havia indivíduos daquela estirpe, se viam obrigados a experimentar para encontrarem a melhor solução. Em meados do último terço da época Atlante, começavam a surgir as nações separadas. Grupos de pessoas entre si notavam gostos e costumes semelhantes, abandonavam os antigos lugares e fundavam uma nova colônia. Porém, recordavam os antigos costumes e, no possível, seguiam-nos em seus novos lugares, criando, ao mesmo tempo, outros novos, em harmonia com as novas ideias e necessidades particulares. Os líderes da humanidade prepararam grandes reis para o povo, revestidos de grande poder. As massas honravam esses reis com toda a reverência devida ao que, na verdade, eram reis pela graça de Deus. Tão feliz estado de coisas. Entretanto, levava o germe da desintegração, porque os reis, com o decorrer do tempo, se tornaram soberbos. Esqueceram que o poder tinha sido posto em suas mãos pela graça de Deus como coisa sagrada. Olvidaram que foram feitos reis para agir com justiça e ajudar o povo. Ao contrário, em vez de usarem os poderes para o bem comum, usaram-no para a corrupção, com fins egoístas, para engrandecimento pessoal. Arrogavam-se privilégios e autoridade que nunca lhes tinham sido concedidos. A ambição e o egoísmo sujeitaram-os. Abusaram dos poderes concedidos pela divindade, oprimindo e vingando-se. Assim procederam não só os reis, mas também os nobres e as classes mais elevadas. É fácil compreender que tais abusos tinham de produzir terríveis condições, considerando a magnitude dos poderes que uns e outros possuíam sobre seus súditos. Os turânios originais
foram a quarta raça atlante. Seu abominável egoísmo fazia-os caracteristicamente vis. Oprimiam muitíssimas classes inferiores desamparadas. Levantaram templos onde os reis eram adorados como deuses. Florescia a magia negra, da pior classe e a mais nauseabunda. Todos os esforços eram encaminhados à gratificação da vaidade e da ostentação externa. Você pode voltar na tela anterior do texto? Esse aqui? Só para ver aí. A palavra olvidaram que foram feitos reis. O que significa? Se esqueceram. Só para... Porque essa é uma palavra em espanhol. Olvidar. Olvidar. O verbo esquecer. O Eu não verbo sabia. olvidar. Então é só para a gente recapitular que esqueceram que foram feitos reis. Exatamente. É isso aí. Hoje iremos abordar as seguintes terminologias Rosacruzes: Romuahaus, Tlavatlis, Toltecas e Turânios. Iniciaremos então com as 3 partes da época Atlante. O cérebro e a laringe foram construídos durante a última parte da época lemúrica e os primeiros 2/3 da época Atlante, até que nos convertemos em um ser pensante, raciocinador, completamente consciente, conseguindo manifestar nossos pensamentos aqui na região química do mundo físico. Voltemos os nossos olhos para o lugar do nosso quadro que abrange a primeira e a segunda parte da época Atlante. Ainda encontramos a atmosfera cheia de uma neblina espessa. Era possível ver, mas só a alguns metros de distância. O nosso corpo denso, que já estava ereto, mas ainda não exatamente como hoje, pois ainda havia uma inclinação acentuada para frente. Era maciço. Ou seja, se comparado com os das épocas anteriores, era mais sólido, apesar de ainda não ser tão sólido como hoje. A parte de cima era muito grande, com enormes ombros e braços compridos. A cabeça era pequena em proporção ao restante do corpo denso. A testa bem pequena, inclinada para trás, um nariz muito achatado. A mandíbula inferior era sólida e o pescoço grosso. Ainda não havíamos adquirido o uso dos nossos pés para andar, como fazemos hoje, mas nos movíamos saltando, semelhante à marcha do canguru e de outros animais que utilizam saltos para se locomover. No começo do período Atlante, a Terra era frequentemente assolada por inundações e faziam com que nós e os animais abandonassem as terras baixas cada vez mais. Então, qual foi o foco nas 2 primeiras partes da época Atlante? Reconstruir o cérebro e a laringe e receber o átomo semente da mente. Na verdade, nós recebemos o germe da mente, a partir do qual pudéssemos construir o átomo semente, pelo uso aqui, renascido, e assim ter um veículo mente. A aquisição do nosso 4º veículo, a mente. Então, a hierarquia criadora, senhores da mente, ou hierarquia zodiacal, senhores de Sagitário, ou como na Bíblia, os principados. Eles nos deram o germe da mente. Depois, colocaram o átomo semente da mente no meio, entre os 2 seios frontais. Porque naquela época a cara não era daquele jeitinho. A cara não era daquele jeitinho. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem mais próxima. Ela não se assustava. A partir da segunda parte da época Atlante, a grande maioria de nós já possuía o conjunto completo de veículos. Os nossos corpos se interpenetraram, como os mundos se interpenetram. O corpo denso
é o que temos mais domínio. Mesmo assim, não temos total consciência dele. Ainda falta muito para chegar à perfeição total. Exemplo, o sentido do tato, já o espalhamos por todo o nosso corpo denso, mas ainda não fizemos com os outros sentidos, que é o olfato, o paladar, a visão, a audição. Nós estamos trabalhando para isso. O nosso corpo vital é constituído de pontos que penetram todos os átomos do corpo denso e aumentam as vibrações desses. Sem o corpo vital, nós não poderíamos crescer nem assimilar os alimentos. Serve para dar forma ao corpo denso durante a vida pré-natal. Em circunstâncias normais, permanece envolvendo o corpo denso do nosso nascimento até a nossa morte. Então, naquela época, nós também já tínhamos o corpo de desejos. Os braços e as pernas, as orelhas e os olhos não são necessários quando se usa o corpo de desejos, porque ele pode percorrer o espaço mais velozmente do que o vento, sem ter necessidade dos meios de locomoção de que necessitamos no mundo físico. Atualmente, na composição do corpo de desejos da grande maioria de nós, entra a matéria das regiões superiores e inferiores do mundo do desejo. Nenhum de nós é tão mal que não tenha alguma coisa boa, mas, por outro lado, são muito poucos entre nós, os tão bons, que não empreguem alguma matéria das regiões inferiores. Uma característica da matéria de desejos é estar em movimento constante. Do vórtice principal do fígado sai um fluxo contínuo que se irradia para a periferia deste corpo ovoide, retornando ao centro por meio de muitos outros vórtices. E nós também já tínhamos a mente, que ela foi a nossa última aquisição como veículo para aprendermos a utilizar. Através dela é que trabalhamos sobre os nossos corpos, transmitindo para o nosso cérebro os pensamentos e ideias que tivemos. Daqui é que nós podemos escolher. Ou colocamos um pensamento em ação, mobilizando matéria etérica via o nosso corpo vital, matéria de desejos via o nosso corpo de desejos e matéria física via os nossos órgãos, sistemas e sangue do nosso corpo denso. Ou armazenamos na nossa memória, mobilizando matéria etérica via o nosso corpo vital e matéria de desejos via o nosso corpo de desejos. Se nós não tivéssemos a mente, poderíamos ainda pensar, idealizar, tirar conclusões, mas não poderíamos transmitir isso para os corpos denso, vital e de desejos. Ficaríamos somente no campo do pensamento, com vontade de fazer, mas sem os meios. Nós também já nos manifestamos como um pequeno mundo, o microcosmos. Nosso mundo físico já era, como é, nosso corpo denso e vital. Nosso mundo de desejos já era, como é, nosso corpo de desejos. Nossa região concreta do mundo do pensamento já era, como é, a nossa mente. E cada um de nós somos um mundo diferente e devemos ser respeitados como tal. Quer dizer que nós já temos a nossa individualidade. Como era o nosso corpo denso? Comparado com o corpo atual, era gigante. Em proporção aos corpos, tinham braços e pernas muito maiores do que atualmente e já estava, mas ainda não exatamente como hoje, pois ainda havia uma inclinação acentuada para frente. Era maciço, ou seja, se comparado com os das épocas anteriores, era mais sólido, apesar de ainda não ser tão sólido quanto hoje. A parte de cima era muito grande, com enormes ombros e braços compridos. E a sua cabeça era pequena em proporção ao seu corpo. A mandíbula inferior era sólida e o pescoço grosso. O sapato era
60? Provavelmente. Mas eu desconfio que naquela época não se usava sapatos. Ou serzinho feio. A casca já cascou de baixo, já. Era uma casca grossa. Uma tala, assim. Um ponto aí, nessa época, o tamanho que era, muito provavelmente, não sei você como, que as evidências desse tamanho de veículo físico é por conta de estar nas partes mais baixas, por conta da época Atlântica. E esse momento, a gente ainda não tinha o oceano como hoje, né? A pressão. Era suspensa. Era uma neblina, né? A pressão atmosférica era muito menor, né? Muito menor, então promovia os crescimentos. Promovia, exatamente. Não tinha resistência, né? Hoje a resistência do ar, da pressão para baixo, é muito grande. E além do que é o seguinte, o que também determina um pouco, uma boa parte, é o corpo de desejos. Então, como o desejo naquela época ainda era, vamos dizer, totalmente fora de controle, então o corpo crescia. Hoje o corpo não cresce também muito por causa do nosso desejo, que empurra para baixo, desejo inferior que empurra para baixo. E como a gente sempre fala, né, aquilo que nós éramos era exatamente o que precisávamos ser para viver naquele tempo. Esse bração comprido aí, esse pezão comprido, porque a gente caminhava com salto, né, e a gente apoiava com as mãos para fazer salto. Tem todo sentido. Canguru, né? Tem sentido, é lógica, é uma certa lógica. Mas de certa forma, se a gente olhar para um orangotango hoje em dia, ou coisa assim, ele não tem uma forma mais alongada dos braços. Também. E mais quadrado também. E o padrão. Testa mais para frente. E o padrão de beleza, se é que havia, era bem diferente. Com certeza. Se é que havia. Ninguém falava nisso. E as diferenças no formato do rosto? Nossa, ele está... Esse mesmo, é bem para trás. Bem para trás, ó. Um animal? Não, Ser humano. A cor da pele era um tom entre vermelho e amarelo. Nós tínhamos cabeça, mas quase nada de testa. O cérebro não tinha desenvolvimento frontal. No início da época atlântica. O cérebro era rudimentar. A cabeça, sim. A cor da pele ali era vermelho e amarelado, né? Os semitas originais é que começaram a branca? A branquear um pouco a mais. branquear um pouco mais, né? Deve ser por conta do sol? Porque não, isso daí é porque essa cor de pele, vermelho, amarelo, marrom, sagital, ainda era resquício da época lemúrica. Né? Preto, né? Então, tinha que ser daquele jeito por causa do calor, né? A atmosfera é extremamente calorífica, né? E era uma maneira da pele ser bem grossa. Então, aos poucos, na época atlântica, a pele foi se tornando cada vez mais fina porque a atmosfera em volta se tornou menos agressiva. Isso aí. Continuando então, a cabeça era inclinada para trás, desde acima dos olhos. Então, era assim, ó. A cabeça nossa era assim, ó. Lembra que os olhos do Atlante eram alguns pontos, são 2 pontos só. Aqueles aí assim. Isso que você está falando. Isso. Os olhos eram pequenos e pestanejantes. São bolinhas. Né? O nosso nariz era muito achatado. Bem achatado. E aquilo que o Glauco já falou, as orelhas estavam muito mais para cima Para trás. e para trás da cabeça. Os orelhudos assim, meio... era bem, muito feio, pessoal. Difícil de usar brinco. Eu acho que não pensavam em brincos ou coisas assim naquela época. Né? E o pescoço Nossa Senhora. era muito mais grosso do que E atualmente. pouco pescoço, era tudo no pescocinho, assim, famoso pescocinho. Coisa feia. Feio mesmo. Agora vamos ver a diferença na seção do fio de cabelo Olha que interessante. e do pelo do corpo denso. O fio de cabelo era reto, negro
de seção redonda, enquanto o atualmente, se bem que possa diferir na cor, tem sempre a seção oval atualmente. Esta última particularidade, a seção redonda dos cabelos, define, além de outras, dos remanescentes atuais dos Atlantes existentes. Ou seja, o fio do seu cabelo, dos remanescentes atuais dos Atlantes, tem seção redonda, assim como as órbitas dos seus olhos. Nós estamos falando de que irmãos e irmãs que hoje estão evoluindo na Terra, que tem a seção do cabelo redondo e os olhos mais puxados. Os japoneses? Os orientais. Os orientais, Orientais e os nossos irmãos indígenas. Se olhar o cabelo deles é redondo, não é oval. E os olhos são puxadinhos. São reminiscências, né? Reminiscências. Isso aí. Então vamos começar. Por isso que entre as cirurgias mais utilizadas no Japão, isso está na internet, né? É o arredondamento dos olhos. Por isso que os mangás, aqueles desenhos japoneses, tem aqueles olhos redondão, você não tem? Aqueles desenhos japoneses, dos olhos. Então é o que? É a ansiedade, né, do oriental japonês em se parecer com o ocidental. E a segunda maior cirurgia que existe é o nariz, que é bem achatado e afinar o nariz. A rinoplastia é muito famosa lá. Como representante originário dos Atlantes, são muitos, né? Remanescentes. Remanescentes. Muita gente. Mas todo mundo evoluindo. Aí que está acontecendo? Aí os irmãos e irmãs chineses vêm para cá, aí as crianças crescem, daqui a pouco já namora com o brasileiro, ou seja, tal, aí já a próxima geração já sai dos olhos. Bom, acabou. Acabou o problema. Sem contar que as mulheres gostam muito de pintura. Sim, nossa, carregar. De pintar. Para tirar o amarelo, né? Tirar o amarelo. Não, eu estou falando das mulheres lá do... Tanto é que maquiagem, tanto é que no Oriente Antigo não nasceu o pó de arroz. O pó de arroz para tornar a pele branca e não amarela. É tudo para tentar se voltar para a época área. Mas na Índia também se usa muita pintura, né? No Japão. É o campeão de... É o Japão. Os nossos irmãos indianos, a cor de pele deles vai ser a cor da pele que ela vai falar aqui numa raça. Atualmente, se você anda em São Paulo, você vê os bolivianos e as bolivianas, eles são baixinhos, tarracados e não andam assim. Mas as crianças que vêm atrás, você não sabe o que é aquilo lá. É tudo alto. Tudo isso nós temos que agradecer ao Cristo, né? Pela misturação de raça, que quebrou com isso. O negócio é misturar. Está revoltando. A primeira raça Atlante, da época Atlante, chamava-se Romuahaus. Essa pronúncia não está sendo. Como que você pronunciaria? Romuahaus. Mas tem um eu sei. Tem um A antes do House. Ninguém sabe. Romuahaus. Qualquer coisa nesse sentido. É isso não aí. seja dessa ordem. É isso aí. Então, os Romuahaus foram a primeira das raças atlantes. E comparando com a raça lemúrica, os lemurianos não tinham memória. Já os Romuahaus tinham muito pouca memória. E esse ponto estava relacionado com as sensações. Os lemurianos não tinham sentimento algum, enquanto os Romuahaus lembravam-se das cores e sons, e assim, até certo ponto, foram desenvolvendo as sensações. Os lemurianos repetiam somente os sons da natureza, enquanto os Romuahaus começaram a criar as palavras e foram abandonando o emprego de simples sons. A cor da pele dos lemurianos era em tons marrom escuro e a cor da pele dos Romuahaus era em tons de vermelho escuro. Eles eram ainda uma raça espiritual
com poderes anímicos análogos aos das forças da natureza. Não somente davam nomes às coisas que os rodeavam, mas por intermédio das palavras tinham poder sobre as coisas denominadas. Eles sentiam, como os últimos lemurianos, que eram espíritos. Nunca causaram o menor dano uns aos outros. Para eles, a linguagem era santificada, pois consideravam-na a mais elevada expressão direta de nós, o espírito virginal da onda de vida humana. Eles nunca abusaram ou degradaram esse poder em palavras ociosas e vãs. Pelo emprego da linguagem, a alma dessa raça pode pela primeira vez pôr-se em contato com a alma das coisas do mundo externo. Então essa foi a primeira raça Atlante. A segunda raça Atlante se chamava Tlavatlis. Os Tlavatlis foram a segunda raça Atlante e tinham pele de cor marrom avermelhada. Esses começaram a sentir seu verdadeiro valor como seres humanos separados. A memória tornou-se um fator na vida da comunidade e assim começou o culto aos antepassados. Tornaram-se ambiciosos, pediam recompensa pelas suas obras. A memória tornou-se um importante fator na vida da comunidade. A recordação das proezas de alguns fez o povo eleger para guia o que tivesse realizado feitos mais importantes. Foi o germe da realeza. A lembrança das obras meritórias de algum grande ser humano permanecia depois da morte. Então, a memória dos antepassados começou a ser honrado. Não só os antepassados, também outros que tivessem alcançado algum grande mérito foram honrados e adorados. Foi o princípio, de certa forma, de adoração que ainda hoje é praticado por alguns povos asiáticos. De uma maneira extremamente contundente e por várias pessoas do Ocidente por uma maneira esporádica. Na hora que você adora aí uma pessoa, um filósofo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Você está puxando lá dentro de você essa reminiscência quando você, né, renascia como Tlavatlis. A gente não é para a gente esquecer, mas entre esquecer e idolatrar tem uma diferença muito grande. O famoso Platão, né? Mas vendo essa evolução, me parece que aí a gente começa a escorregar bem forte, né? No egoísmo, na ambição, na idolatria. Exatamente. Parece que aí é o grande mar É o começo. do escorregar. É o começo da desgraça, exatamente. Foi aí mesmo. Tlavatlis. Aí foi onde inventaram a maionese? Essa é a Aí pra Tlavatlis. frente. Tlavatlis. Daí para frente, vamos falar agora Agora, ó. dos toltecas. Os toltecas, eles formavam então a terceira raça Atlante. Eles tinham pele marrom avermelhada, mas com uma cor de cobre mais intensa do que a dos Tlavatlis. No exercitamento peculiar daqueles tempos, o pai tinha o poder de transmitir suas qualidades ao filho, Pai, não a mãe. Tô vendo. de maneira impossível para a humanidade atual. E agora vem a pergunta, por que o pai e não a mãe? Exatamente. Por que o pai e não a mãe? Qual o motivo de ser o pai, né? Porque é uma sociedade extremamente patriarcal, onde a idolatria, a honra cabia aos pais. Tanto é que eram reis, nunca rainhas. Jamais. Aí começou a questão da desvalorização do ser humano quando vinha com o sexo feminino. Porque o pai era mais forte, o pai era um troncudão e tal. Época da força e da violência. Era a única força que havia. As mulheres Começa. perdem aí, né? Aí mesmo já começa a questão da distinção. Vai saber se naquela época você não era homem, não, também. Tomara, né? Nossa, Ser mulher é ruim. Todos nós passamos pelos dois sexos. É isso que eu quis dizer.
Mas assim, eram reis e as companheiras eram chamadas de rainhas. Atualmente, as rainhas só têm um príncipe consorte. O companheiro da rainha nunca vai ser rei. Nunca vai ser mais rei. Entendeu? Dá licença, isso que o pai transmitia era através de exemplo de vida do dia a dia ou era da memória? Colocado no campo de Memória. Sangue. E memória. Em memória? O filho observava o pai fazendo. E o pai transmitia via memória para ele através do sangue, endogamia. Endogamia. Aqui, ó, a consciência dos primitivos atlantes era predominantemente uma consciência interna pictórica. Então, a educação efetuava-se evocando ante a alma do menino os quadros de diversas fases da vida. Memória era forte. Mas não fica claro isso para mim. Vocês podem me ajudar a entender como que é essa questão de quadros de diversas fases? É categórico? Lançava na memória, transmissão de memória, telepatia, né? No Então, caso isso lá, era era dia a sangue. dia. Foi através do sangue. Não. O sangue facilitava essa. A endogamia facilitava. Facilitava, não era através do sangue, através de quadros. Como a memória dos atlantes é extremamente rica e potente, a nossa hoje memória, comparada com a dos atlantes, é um grãozinho de areia, era muito fácil o pai chegar para o filho e falar assim, olha, você vai passar por uma situação em que vai acontecer isso, e você deve fazer aquilo, pá, chapado na memória. Então, todas as lições que o filho ia passar na vida, o pai passava para ele, porque o pai já tinha passado. Entendeu? Então, a hora que chegava o problema, para a criança que conforme ia desenvolvendo, ela lembrava, aquele problema lá, agora eu estou com aquela solução ali. Aquele problema lá, assim. E ele vivia em função da herança do pai, em relação aos problemas que passavam. Mesmo porque naquela época, obviamente, não tem nada a ver com hoje, onde você tem uma infinita quantidade de informação, lá na época não. Então era muito mais fácil você concentrar e focar nesse Totalmente. Muito mais fácil do que hoje. Hoje, a quantidade de situações que tem para você se dispersar dessa questão é muito maior. Mesmo sendo assim, hoje, se a gente realmente pegar a nossa memória e começar a focar num objeto, numa coisa, você consegue fazer... Voltar. Vou dar um exemplo. Se você quer que alguém faça alguma coisa de uma maneira, você começa a focar tão forte ali, faz assim, não falando, mas só de você pensar, você está emanando uma certa energia ali que vai ser proeminente e facilitador para que a pessoa faça. Daí já não seria uma telepatia? Não. É só uma questão de força. Uma força de pensamento que você está colocando no ambiente, no contexto. E você está mandando ela com foco, assim, ó. A diferença é que naquela época lá, o filho era totalmente dependente do pai, entendeu? Então ele confiava, igual hoje as crianças. A criança hoje, até uma determinada idade, ela tem o pai e a mãe como infalíveis. São confiáveis. Agora você vê naquela época que essa fase que hoje é pequenininha, que é da criança, do seu tempo, durava a vida inteira do filho. Mas só para pontuar o que a gente comentou, meio que em brincadeira, mas veja, essa capacidade que era passada de pai para filho, as mulheres não tinham nada disso, elas ficavam em qualquer situação dependente dos homens. Mas como a expectativa de vida era muito pequena, você não ficava 1000 anos. A troca de sexo ali era de 10 a 15 anos. Não era... Porque a expectativa de vida era pequena, morria-se muito rápido e renascia-se muito rápido. É verdade. A mulher falava assim, eu vou dar uma palestra feminista. Já foi. É que tudo que a gente está falando lá, a gente está trazendo para o nosso momento atual, que não tem nada a ver com aquilo. Ali no princípio, quando eu comentei essa questão do foco, a gente tem que realmente procurar se levar para esse momento. Não tem nada a ver. Naquela época, sei lá, quem tinha 30 anos já era um idoso. E hoje em dia, 30 anos está começando a... Se é que chegasse a 30. Disse que na época do Jesus Cristo, quando andou por aqui, a idade média era 35 anos.
Lá. Na Imagina época de no Max Brasil. Sendel, a expectativa de vida na Califórnia, naquela época, era de 50 anos. Olha, na 100 Califórnia. anos atrás. Na Califórnia que era um Califórnia. pra cima, Mas né? não vai longe, né? A idade para você ser considerado terceira idade hoje, ela já mudou Já muito. mudou. Né? Nossa. Já mudou muito. Então, a gente está... É o que o Glauco falou, nós estamos tentando, a gente não pode raciocinar essas coisas com a situação de hoje. A gente tem que tentar montar o ambiente que era naquela época. Entendeu? Porque daí a gente começa a ter um pouco mais de... Né? Por exemplo, não existia o machismo. Porque não existia o machismo porque a troca de sexo era muito rápida. Sem contar assim, Não dava é muito tempo, difícil entendeu? a gente levar a nossa memória, o nosso contexto, para aquela época que não é algo fácil de você fazer. Mas é só você ver o seguinte, da sua existência hoje, na idade que você tem hoje, isso é qualquer pessoa fazer essa análise. Quantas vezes você foi no médico? Quantas vezes você necessitou de um remédio para poder passar e vencer uma certa enfermidade? Imagina naquela época. Não existia remédio. 1 ano, 2 anos, se você tivesse um dor de dente. Vou só dar um exemplo, tá? Ou qualquer outro contexto. Então, é o que o Carlos falou. Quanto tempo era a expectativa de vida naquele momento? Mas acho muito importante que a gente está tendo essa oportunidade de estudar, porque é maravilhoso a gente ter uma noção de como a gente começou, de como foi difícil, né? De como a gente já foi tão primitivo e estamos aqui sentadas. O mundo era muito hostil nessa época. Né? Até na Com natureza, certeza. né? Não, isso tudo que vocês falaram é a coisa mais maravilhosa, a oportunidade que a gente tem de ter uma fraternidade Rosa Cruz que trouxe esse conhecimento. Vislumbre. Né? Aonde é que a gente encontrou isso? Eu encontrei aqui. Não sei se tem em outro lugar, eu nunca vi. Também não. Também nunca vi. Eu já vi. Então, naquela época, despertava-se o instinto e não a razão. Por esse método de educação, o filho absorvia realmente as qualidades do pai. Ele absorvia as qualidades do pai. Porque lembra que a razão só começou a ser utilizada por nós nos semitas originais. Que é uma próxima raça. Depois dessa tem mais um, depois tem as semitas, né? Então aí não tinha razão, tinha instinto. O que é instinto? Aquilo que os animais hoje usam e que aprendem por ele. Então nós usávamos isso. Isso. Quando a gente fala, desculpa, eu quero fazer uma associação com o que a gente aprende. Quando eu falo do homem das cavernas, eu estou falando de uma fase. Não, das cavernas. Isso é bem de agora. Bem de agora. Mas só para ir fazendo Sim, assim, lógico. porque às vezes É importante. a gente vê... Nessa época já tinha crosta Aonde? aqui no mundo, no nosso planeta Terra. Tanto é que, não, tinha totalmente, toda a maior parte da Terra crosta, mas coberta com uma névoa que não era de água só, era de vários tipos de líquidos e pelos quais a gente vivia. Isso. Não era água, era uma névoa, mas também não era uma névoa só de água. A palavra que se usa em inglês deixa bem claro isso. É uma névoa de líquidos. O que tinha nesses líquidos? Todos os componentes que nós precisávamos. Muitos deles a gente absorvia por osmose. Por isso que nós não tínhamos deficiente. E a luz não era... Por causa da atmosfera ser tão assim densa, a luz não era como é hoje. Essa era a tal da nebulosa? Não. Não, nebulosa é outra coisa. É. É a neblina, que se transforma em neblina, mas não é neblina. A palavra em inglês é muito clara, é uma coisa mais densa, só que em forma gasosa. Que ela tinha tudo que a gente Sim. precisava para crescer, Exato. viver até... Porque, sabe por quê? As pessoas, eles quando falam de Atlântida, então, pensam que é água, né? Não. Aí a gente igual um peixe, fica nadando para cima e para baixo. Até os filmes que aparecem nos desenhos, é como se estivesse nadando. Não estava nadando. Era uma névoa. Uma névoa pesada, densa, que fazia a gente ficar em pé e que a gente caminhava por salto. Né? E os olhos nossos, a visão nossa é extremamente ridícula. Como Já era escuro. Sim, Por natureza, sim, porque o sol não penetrava. Tinha, Né? o sol existia, porém ele não Não penetrava. penetrava na...
A nossa É isso ilha aí. não precisava ser tão grande como é hoje em dia. Não Não. tinha luz. Precisava. Em alguns lugares que tem essa névoa, chamam de bruma, né? Não, e a Não, bruma. Não é bem agora. Mas a bruma hoje é. Nossa, se tivesse a bruma lá nos Atlantes, ia estar todo mundo feliz. A A bruma bruma Seria ela tá mais denso. bem mais densa, extremamente mais densa. Uma sauna, por exemplo, hoje não chega nem ao calcanhar do que era essa névoa no Atlântico. E olha que uma sauna muito forte você não enxerga ninguém. E só água, hein? Na sauna, né? A sauna é só água. Hoje em dia, E naquela lá é época. todos os tipos de gases. E todos eles se Sim. interconectavam, né? É isso aí. Então, portanto, se os filhos sempre herdavam a maior parte das boas qualidades dos seus pais, havia fortes razões naqueles tempos para prestar honras aos descendentes de grandes homens. Aí uma pergunta. O que sobrou como reminiscência disso na raça ária, ou na época ária, quando se dá ao nome a um filho e uma filha? Em inglês é muito mais fácil descobrir isso. Aqueles põem son atrás. Em holandês também. Anderson. Isso, em holandês, né? Não, em inglês. Em inglês é Anderson. Johnson, filho Então, de som. John. Isso, Anderson. Mary Daughter, Isso. filho de Maria. Então a reminiscência muito forte foi isso. Quem é você? Eu sou o Johnson. Ah, tá, você é filho do John. Entendeu? Que tipo assim, é tão forte Eu esse não resquício. sabia disso. É tão forte esse resquício, né? De os filhos herdarem as qualidades dos pais, que eles colocam um nome e botam o som na frente e outras residências. Em português é filho, em português é lá. José Maria Filho, José Maria Neto. É a mesma coisa. Isso. Em francês também tem, em alemão deve ter também, holandês. Todas as línguas têm essa Mas reminiscência. o que eu forte. quis dizer foi que agora o nome brasileiro Anderson vem disso. O filho de Ander. O Brasil tem tudo. Júnior é a mesma coisa. Júnior também. O Walt Disney, filho do... Ô, Carlos, É o lá Walt pro nosso Disney. Não, interior Walt também era assim, né? Walt Disney. Ô, Carlos, Disney. lá no interior era assim, ninguém falava como que era seu nome. Você é filho de quem? É isso mesmo. Lembra? É reminiscências É. fortes. Fortes. Você coloca lá Vamos lá. Maria, Paulo, Isso, Paulo Neto. Paulo Filho, Paulo Neto. Paulo reminiscência. Filho, Paulo, né? Veja como a reminiscência é muito forte. Estamos falando de milhões de anos atrás. Olha. Milhões de anos atrás. A reminiscência é forte. Traz. Mas, Até hoje demais. que você já deu vários exemplos aí, lá na época lemúrica, lá dos lemurianos, a reminiscência hoje está tão forte aí que as pessoas só andam fazendo Não lembra de Salomão? Quem é Salomão? Filho de Davi. Não era Salomão? É filho de Davi. Davi é o grandão. Salomão é o filho. Na verdade, Salomão é o melhor filho. Exatamente. Você vê como as reminiscências são fortes. Pois é, uma consequência natural é o costume prestar grandes honras aos descendentes de grandes homens. E agora nós não temos mais razão para fazê-lo na atualidade. Continuamos fazendo. Reminiscências fortes. Né? Sem pensar, sem ter consciência, né? Temos consciência, sim, é que as astúcia mesmo. Consciência, astúcia. É verdade. Consciência. Então, os toltecas, que é a próxima raça... Ah, não. É a É a próxima. Não, estamos falando ainda da terceira raça, que são os toltecas. Depois é que vem os turânios. Valorava. Essa terceira raça, eles valorizavam a experiência. Valoração da experiência. Da pessoa. Né? Entre os toltecas, a experiência era considerado de grande valor. O ser humano que obtivesse as mais variadas experiências era o homem mais honrado e o mais procurado. O homem, nunca a mulher. A memória era tão grande e exata que a da humanidade atual, em comparação, nada é. A memória
Olha o tamanho da memória. Entendeu? Então, em qualquer emergência, um tolteca de grande experiência e prática recordar-se-ia provavelmente de casos semelhantes ocorridos no passado, deduzindo imediatamente o que fazer. Tornava-se um inestimável conselheiro para toda a comunidade. Certo? Era dessa forma que eles se lembravam. Então, assim, como que um tolteca, ele se punha diante de uma situação Na vida dele, né? na vida dele? Então, a situação, e se ele tivesse experiência anterior, ele repetia, né, a mesma solução. Essa experiência dele é uma lembrança. Está na memória dele. Como a memória dele é grande, muito extensa, então ele tinha uma biblioteca lá que ele ia checando. Tem. Opa, tem. Então eu pego aquilo ali e repito. Epigênese 0, certo? Eu repito aquilo. Agora, se eu não tivesse... Ele devia recorrer aos ancestrais, né? Recorrer quem é maior, né? Isso. Mas se ele não tivesse uma experiência anterior, ele era incapaz de pensar ou deduzir por analogia o que ele devia Ou fazer. seja, o limite era, eu tenho, faço. Não tenho, não faço Não mais sei o nada. que O que eu faço? Recurso limitado. Vai atrás Vai atrás de alguém. Isso. daquele cara que era o líder lá. O cara que fala, o cara sabe. Eu não sei, o cara sabe. Eu vou atrás dele. Eles tinham muita memória, mas ainda não tinham aquela capacidade de, como vou dizer, de partir para o novo, tentar outro. Não. De analogia, de fazer uma coisa. Criar, né? Não tinha o jeitinho brasileiro. Nada disso. Nada disso. É engraçado, né? Porque hoje tem algumas comunidades, algumas nacionalidades que ainda valorizam muito e no lado oriental é mais forte. Sim. Você busca nos anciões, né? Hoje, na comunidade ocidental, você ser um ancião não é bom, ou seja, você não... Isso é um peso. seu conhecimento está ultrapassado. A gente sempre, todas civilização, mudança, a gente sempre vai do 8 para o 80, né? Assim, na mudança. Isso também vai ter que encontrar um equilíbrio, né? Vai. É que agora, nesse momento da atualidade, nós estamos numa fase em que avô e avó pedem pro netinho ajudar a mexer na internet, né? Porque ele não sabia, nunca tinha mexido, não sabe mexer. Hoje em dia... Mas é do lado ocidental, ok, sem falar dessa parte, né? Mas eu estou falando mesmo do conhecimento, do valor, sim. Né? Ainda o lado oriental valoriza mais os anciões. Então, mas aí... Eu não estou dizendo certo ou errado. Mas a gente tem que puxar uma armadilha que a maioria das pessoas caem. Porque se você olhar os princípios rosacrucianos de educação infantil, ele é feito justamente para não acontecer isso. Porque se o seu filho, se sua filha e seu filho te olham lá dos 0 aos 7 anos de uma forma, certo? Dos 7 aos 14 anos de outra forma, dos 14 aos 21 anos de outra forma, ele nunca vai desvalorizar você. Nunca. Por quê? Porque dos 0 aos 7 anos você orientou ele de maneira correta, dos 7 aos 14 também, dos 14 aos 21 também. 21 nasceu a mente, aquilo que ficou do 0 ao 21 fica como referência para a vida dele inteira. O que acontece hoje? Dos 0 aos 7 anos eu terceirizo para babá ou para ir para a escola, dos 7 a 14 anos os professores que são responsáveis, dos 14 a 21 anos, seja o que Deus dará, eu dou tudo para o meu filho, acabou tudo. Conclusão, ele não tem nada, ao contrário, ele tem o que? A imagem do pai e da mãe, no máximo, como fornecedor de grana. Fornecedor de grana. Máximo fornecedor de grana. Não, esse cara é o cara que dá dinheiro para mim. Entendeu? Então, o erro está, de novo, na criação que nós damos aos nossos filhos e filhas, naturais ou não naturais. Tanto Carlos, que a gente estava falando nos orientais e no Japão, que prestigiavam tanto os mais velhos, agora com a vida moderna que existe hoje no Japão, os velhos estão sendo abandonados ali, entraram na mesma condição que acontece aqui. Exatamente. Porque o correto não é isso. Por que não é isso? Não é isso porque você cria uma dependência. Claro. E pior, você não estimula a epigênese. Aquele negócio de que a gente, com a nossa idade, né?
a gente vê uma pessoa conhecida, que a gente gosta bastante, resolver um problema que a gente ia resolver de outra maneira, e se a gente for uma pessoa humilde e capaz, fala assim, nossa, essa maneira que a pessoa resolveu foi melhor do que a minha maneira. Pô, bacana, parabéns. Eu aprendi com ele. Eu aprendi com a pessoa, né? Agora, se a pessoa vai resolver o problema exatamente como resolveu, como você resolveu, você cai nessa arapuca. Qual é a arapuca? O mesmismo, você não evolui. Ninguém evolui, nem a pessoa evolui e nem você evolui com a pessoa. Entendeu? Então, aquilo nos Tolteca serviu. Mas, graças a Deus, a gente viu que os ministros originais acabaram com isso. Tudo bem que enfiaram o pé na jaca, mas... Não, mas você falou uma coisa que foi muito forte, né? Na realidade, a gente deveria ter evoluído no que se refere à aprendizagem e a conhecimento, não deveria ter sido a valores, né? Sim, exatamente. E hoje teve uma mistura. Eu acho que a gente foi perdendo valores e virtudes que vão ser extremamente necessárias na nova era e no novo estágio nosso, porque a gente vai ter que resgatar justamente essa essência, né? Do amor, do que são virtudes, né? Exato, é isso mesmo. Carlos, você poderia, por gentileza, falar a questão das idades aí, desse convívio familiar? Você falou, As idades? Do 0 ao 7, 7 ao 14, 14 Você falou já. Isso, sim, Então, do 0 a 7, né? Do 0 a 7 você tem duas palavras que a Fernanda Rosa Cruz sugere que você utilize para com os seus filhos e suas filhas. Quais são as palavras que são? Exemplo. Do 0 ao 7. 0 ao 7. Exemplo. Exemplo é você com o seu filho. E o seu filho com você é Imitação. imitação. Do Você 7, aprende pelo exemplo Isso. de imitação. exatamente. E dos 7 aos 14, muda. Para quê? Você para com o seu filho, o que é? Corpo vital, né? É a repetição. Dos 7 aos 14 é a início da construção do corpo de desejos. Portanto, você tem que ter o quê? Pulso firme, né? Então, o que você Orientação, tem que ter? educação. Autoridade. E o E lado de lá, obediência. disciplina. Disciplina. Autoridade e disciplina. Então, você exerce a autoridade. A autoridade é diferente, bem diferente do quê? De autoritarismo. Você não é imposição, você não é manda, você tem uma autoridade. E você exige de lá disciplina. Isso. Né? Então, tipo assim, eu quero um carro. Ah, você quer um carro? Então vou te ajudar a comprar um carro, só que você vai trabalhar. Hoje, você quer um carro, que cor que você quer? Vamos lá buscar o carro junto. Que raio de autoridade que você tem, que raio de disciplina você está exigindo? Não é? Ou do tipo assim, onde você aprendeu isso? Tem escola. Pô, o professor também não sei o quê, vai lá e liga o professor. O erro tem você, não tá no professor. Né? E dos 14 aos 21? Aí a parte da moral, né? Que começa a ser mais... Eu não sei a Mas o quê? palavra-chave. 14 aos 21 é entre o corpo de desejos e o nascimento da mente, que é a das piores setenárias dos períodos 7, é o pior período que tem. Porque é o da rebeldia. Da rebeldia, isso. Então, se você fez do 0 ao 7 dessa maneira, do 7 aos 14 de outra maneira, você colhe os frutos dos 14 aos 21. Porque a criança, que não é mais criança, adolescente, vai ver em você um amigo, uma amiga. Então vai abrir todo o contexto com você. E você vai orientá-la da maneira que você acha que deve. E ela vai ter a decisão de fazer ou não fazer, mas ela sabe as consequências de fazer ou não fazer. Então virou uma fase de amizade. Você se torna um conselheiro. Um conselheiro, exatamente, um bom conselheiro. Dos 14 aos 21. Ele encontra aquele ponto de É confiança. o ponto de apoio, é o porto do pai e da seguro. mãe. Sabe qual é o porto seguro? Né? Porque dos 14 aos 21 está aquela rebeldia, a briga entre o corpo de desejos e a mente nascendo, refreando. Ele não sabe se ele vai, tanto é que não sabe se é criança, não sabe se é adulto, não sabe se é criança, não sabe se é adulto, lembra disso? Então, a voz muda, muitas coisas mudam e tal. Se você fez certo 0 aos 7, do 7 aos 14, você vai ter ali um amigo.
ou uma amiga, se for filha, né? E dali para frente, você vai ter, dos 21 diante, você vai ter um excelente ser humano para a sociedade. Agora, se você não fez o 0 ao 7, fez o 7 ao 14, dos 14 ao 21 fica o Deus dará. Hoje joga celular e tablet na mão Isso está no livrinho, viu, Francis Baixo? Está no livrinho chamado Princípios Rosa Lucianos de Educação Infantil. Se você quiser, a gente manda para você. Está no site, né? Está no site. Mas tem as palavras-chave? Tem. Obrigada. Mas no conceito também, ele tem. Mas Para quem faz o curso preliminar, ele vai detalhado também. Mas eu mando, depois eu ponho no WhatsApp as referências, tá? Mas é muito bonito. Mesmo que a gente fale, mas já tive meu filho, minha filha já foi, não sei o quê, mas você pode orientar outras pessoas, né? Sim. Tô chegando agora. Sim, eu perguntei porque aqui eu trabalho na prefeitura, né? Sou professora lá. Ixi, então você E tem bastante aí eu casos. começar a dar palestra para ensinar as jovens Tem bastante mães coisa espiritual. a criar seus filhos, porque elas não estão sabendo criar as crianças. Excelente. De uma série de coisas que andam acontecendo na rede. Por isso que eu fiquei perguntei pra você. Uma bela aplicação. Bela aplicação. Viu? É aquela época que a criança pronta falou assim, papai, você sabe que eu te amo, né? E ela vem com a palavra. Pois é, vamos continuar Ela tá aqui. usando as pulsas. Acho que só vou fazer um comentário, Oli. Eu acho que tem uma diferença muito grande, porque a escola, ela deveria ensinar, né? O educar deveria ser dos pais, né? Foi terceirizado. E hoje, Ela quer aproximar com o aluno. exatamente. Ela quer Eu aproximar admiro quem é professor hoje, porque você deveria ensinar, né? Assim, Não educar. educação base deveria vir de casa. Mas é interessante que, se eu entendi, ela quer dar palestra para os pais. Né? É, super legal a ideia. Bom, então voltemos aqui. Ou então Alcançado o apogeu da civilização Atlântida, os líderes da humanidade prepararam os grandes reis e sacerdotes para o Isso povo. é muito importante que ele falou. O apogeu da época Atlântida. O apogeu máximo, aonde o conhecimento da região química do mundo físico atingiu o máximo. Foi na raça toltecas, foi nas semitas, certo? O plano Só que tem um problema aí. Quanto maior a luz, maior as sombras. Então, se você alcançou o apogeu máximo, não sei o quê, a tentação para você arrebentar com tudo foi grande. Tão grande que vocês vão ver que nós, como toltecas, caímos na tentação. Olha lá. famoso. Vou falar. Olha lá. O povo honrava com reverência Ai, que bonito. os reis pela graça de Deus. Ai, que lindo. É que tinha uma mistura muito grande entre o espiritual e a figura do rei, né? Sim, porque, exatamente. Era uma representação física, vamos dizer assim, né? Ainda tem alguns filmes que falam de confiar, reis e que os próprios reis Confiar. falam assim, nós somos a representação. Os próprios reis abusaram. Isso. É por isso que... É só assistir o filme Conan, que você vê. A própria religião teve, a religião cristã passou por essa queima, você não sabia muito bem quem mandava, era a igreja ou era, né? Aí foi ladeira abaixo. Aí Isso, mas lá na época Atlântida, né, desenvolveu a mais alta civilização e organização de todos os povos. E não era democracia, e não era socialismo. Pronto. Você não citou as coisas. Inaugurou. Só que eles inauguraram o princípio da sucessão hereditária, da nobreza e da distinção entre classes. Aí começou Aí que começou. a derrocada. Porque a sucessão hereditária quer dizer o seguinte: se eu sou rei, quem vai ser meu rei são os meus filhos, não filhos. Meus filhos, certo? E distinção de classe. Eu tenho aqui a realeza, eu tenho o clero e eu tenho a plebe. E o meu sangue é azul. Exato. Sim, faz pouco tempo que a realeza aceita as filhas como rainha. Aí. Né? Tanto é que
Tem histórias, anos atrás, o governo lá do Japão tinha um problema seríssimo porque não tinha um príncipe herdeiro, né? E a lei deles tinha que ser homem. Não aceitava uma mulher. Vixe. A Inglaterra e a Holanda, que são os exemplos que eu conheço, tá? Eles tiveram que aceitar isso lá na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira Guerra Mundial. Não faz tanto tempo assim, 40, 50 anos, que esses povos começaram a aceitar uma mulher como... Não tinha homem, morreu tudo na guerra. Não, eu tô dizendo, não faz tanto tempo assim. Não, mas já tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos porque a Rainha Elizabeth já viveu 75, né? Isso. Foi 75 anos de rainha. Então tudo bem, faz 100 anos então. Mas não muito mais que houveram isso. rainhas poderosas, a da Rússia, Sim, mas eu quero dizer, não faz tanto tempo assim. No máximo 200 anos, talvez, vai. Acho que é isso. A da Espanha, né, que foi a mais famosa. Ah, 200 anos eu não sei. Então, Isso só comprova que nada no mundo acontece por acaso. Não, É isso aí. não existe. Tudo tem uma causa para nos ajudar de alguma forma. Coincidência, Seja pela às dor. vezes. Governo justo e benéfico. Naquela época, as artes e ciências eram cultivadas e as crenças e rituais religiosos eram puros. nossa, Tabernáculo não deu certo. Será? Então, a prática da arquitetura, escultura, pintura, música, ciência e agricultura. Ainda era aquele período em que a ciência e a arte era unificada, né? Que isso é falado no conceito, né? Então, naquela época, ainda era unificado. Era junto. Tempo bom, hein? Agora vamos ver o declínio da raça tolteca. Ah, tava tão bom até agora. Pois é. Pois é, tão feliz estado de coisas, entretanto, levava o germe da desintegração. Porque os Bichinho. reis, com o decorrer do tempo, tornaram-se soberbos. Não foram instruídos para isso, né? Mas Egoístas, obedeceram. Eles esqueceram que o poder tinha sido posto em suas mãos pela graça de Deus, como coisa sagrada. Olvidaram que foram feitos reis para agir com justiça e ajudar o povo. Então, o que era olvidar? Olvidaram mesmo? Esqueceram. Se esqueceram. E quem eram os líderes da humanidade? Você colocou? Quem eram os líderes da humanidade? Quem eram os líderes da humanidade? senhores Isso. Senhores de Vênus e de Mercúrio. Mercúrio. São dois. Muito mais de Mais Vênus de do que de Vênus do que Mercúrio. Mercúrio. Porque Mas eram os dois. Mercúrio foi para treinar depois, Exatamente. né? Vênus veio primeiro. Exatamente. Para dar ar. Desobedeceram os líderes da humanidade e aí, por livre-arbítrio, os líderes da humanidade não podiam punir. Certo? Certo. Então, por isso que eles obedeceram. E aí começaram a ter grandeza pessoal, priorização de riqueza, autoridade, corrupção, astúcia. A corrupção nasceu aí. Achamos aonde nasce. Hoje a palestra está sendo legal porque nós estamos achando as coisas. Estamos nos Nós relembrando. agora acabamos de achar onde nasceu a corrupção. É isso aí. Então, eles abusaram dos poderes concedidos pelos líderes da humanidade. Os senhores e Vênus tiveram uma grande decepção. Isso É aí. isso É aí. isso aí. Já Fizeram que a parte deles. a política é o seguinte: se você não quer, tem quem quer. Tchau. Voltaram. É o mesmo contexto do próprio irmão maior. Né? Só que aí, nesse caso, com os poderes adquiridos pelos reis e sacerdotes, olha o que eles fizeram. Ó. Fizeram a prática da magia negra Magia. e feitiçaria uns contra os Imagina o outros. abuso de poder daquela época. Né? Não, mas olha, presta atenção, gente. Se a memória nossa era muito maior que hoje é, a capacidade de fazer o mal Também era era maior. proporcional a esse tamanho. Isso. E quando fazia o mal, era para matar outra pessoa por meio do pensamento. Então não precisava sangue, tiro, arma, bomba atômica, caramba, quatro, entendeu? Porque ele fazia muito Magia mais negra. mal, era magia negra lá,
feitiçaria. Não é a magia negra daqui. Não. É uma magia negra muito mais potente do que a de hoje. Não precisava possuir as pessoas, não precisavam tirar a força sexual nem nada. Só pelo poder do pensamento você matava muitas pessoas. Muitas pessoas. E quer mais uma coisa? Mais uma coisa interessante. Naquela época, você já nascia, justamente por causa da latitude, longitude e tal, com ascendentes. Você já tinha horóscopo naquela época. Então, o fato de você escolher uma personalidade fraca para você, através das provas, robustecer durante a sua vida, também era um caso lá. Só que você nascia com personalidade fraca, uma pessoa com magia negra aqui, apenas com um pensamento destruído. Então, a maldade era muito maior do que hoje. E, logicamente, a hora que você fazia isso, que você fazia com os estratos da terra, mexia tudo os estratos. Que hoje, se hoje, com o mal que a gente faz, né? Vulcão, terremotos, incêndios, não sei o que, não tem nada a ver com crise climática, tá? Esse negócio de crise climática, de novo, nós estamos tentando botar a culpa no exterior. Né? A culpa é do exterior, a culpa é crise climática, a culpa é da fumaça, a culpa é do carbono, a culpa é da gente. Sim. A mesma coisa lá. A culpa, tanto é que a culpa foi da gente, que destruímos tudo que nós construímos e esquecemos. Não é que nós esquecemos, nós perdemos o acesso. Porque tudo que nós conquistamos lá, dá para acessar. Isso é ensinado na Rosa Cruz. Sexto extrato, memória da natureza. Só que para você chegar nisso, agora você tem que se desenvolver. Você tem que provar que não sobrou nenhum resquício de você, quando acessar essa natureza, querer fazer o que você fez no passado. Porque quem fez aquilo no passado fomos nós. Fomos nós. Ah, mas eu nunca fui rei. Quem disse? E quem disse que você tinha que ser rei? E quem disse que você tinha que ser rei? Você podia ser um mago. Podia ser um mago, podia ser um líder, podia ser puxa-saco, podia ser tanta coisa. O bobo da corte, entendeu? E ter o poder de fazer aquilo. Entendeu? Queria fazer uma pergunta com relação a isso. Essas reminiscências, né? Eu vou trazer para o hoje uma que é a da tatuagem, que é uma reminiscência... Da lemúrica, anterior. Ok. Não, mas Sim. eu quero pegar... por que, de repente, uma reminiscência se torna tão forte agora? A pergunta sua é ótima. É excelente. Assim, porque assim, a ó. gente deveria estar evoluindo, porque Não. agora Então, veja ela bem. fica tão forte. Essa pergunta sua é excelente. Porque é o seguinte: quando a gente vai lá escolher o padrão da vida, Uhum. para você aprender a lição que você precisa naquele padrão da vida que foi te colocar, você tem que ter as condições e as pessoas renascendo no momento que você vai renascer. Certo? Porque se você tiver uma lição de um relacionamento com uma pessoa, com outro irmão, que você não terminou a vida passada e você escolhe terminar essa vida, esse irmão tem que estar renascendo no período que você vai viver aqui. Senão você não vai conseguir terminar aquele relacionamento com amor, porque você está aqui ou a outra pessoa está no segundo céu, não adiantou nada, você tem que estar aqui. A mesma coisa nas reminiscências. Você tem que ter uma condição favorável que a prova vai acontecer. Por exemplo, na nossa época de juventude, nós todos aqui, mais os nossos irmãos lá de lá, tatuagem era uma coisa, na minha época, tatuagem era coisa de marinheiro, de presidiário, não era isso? E era feito na base do ferro. E muito mal feito, né? Os negócios todos, porque você não tinha a tecnologia, a facilidade para fazer. Então, a chance de você cair numa tentação, na nossa época aqui de infância e tal, era só se você fosse marinheiro, se você fosse presidiário. Mas, né, quando você fosse pessoa do interior, igual nós somos, né, tal, ou da periferia de São Paulo, você não tinha acesso à tentação. À tentação. Hoje você tem acesso à tentação. Certo? Quantos de nós aqui, de repente, em alguma fase da vida, já pensou em fazer tatuagens? Até a época de adolescente, né? Nossa, as meninas gostam de tatuagem, então eu tenho que fazer uma tatuagem e tal. Então você tem que ter, sempre tem que ter a condição para a prova, para a tentação. Então, se você tem uma reminiscência lá atrás, né? E a gente sabe, e como nós estamos no fim de era, então as condições para todas as reminiscências estão aqui agora.
Todas, mesmo Todas. da época atlântica? Desde a época lemúrica. Tá bom. Então, da lemúrica. Desde quando começou a tentação. Desde quando começou a a tentação. Então você vê, a tentação para a gente ser soberbo está muito grande. A tentação de corrupção. Olha, Então são todas. Toda. Era essa Fim de era. Então é só da lemúria. A gente sempre eu falo assim, né? Fim de era é como se tivesse um rio aqui, tá vindo sujeira. Fim de era é o seguinte, você bota uma barreira aqui, uma peneira, a sujeira para tudo aqui, ó. Então tem sujeira pra caramba aqui, né? Para você limpar, certo? Então esse é o fim de era. Então todas, por isso que Max Weber fala, né? Que no fim de era é que nascem os irmãos e irmãs, os piores que existem, porque eles veem nisso a oportunidade para cair, para ser provado. Muitos caem na tentação, mas muitos não caem na tentação. Mas muitos caem na tentação. Por exemplo, esse negócio de estuprar. O negócio de estrupar uma mulher, pô, na época no Império Romano, isso não era pecado. Não, Você estuprava, você acabava de conquistar um povo, você chegava lá e estuprava toda mulherada, até criança se estuprava. Depois jogava fora, jogava no abismo, matava, etc e tal, para reparar. Então os irmãos que estão chegando agora são os irmãos de lá. Que lá caíram na tentação, agora vem aqui, vai cair de novo, ou não. Ou foi estuprada e aqui vai ser a tentação de ser estuprador. Se a pessoa que vem aqui com uma tentação de estuprador estupra, ela pegou na mesma moeda como estuprada. Ou seja, ela caiu também. Caiu o irmão e irmã e caiu a irmã e o irmão aqui. Entendeu? Então, as reminiscências agora do fim, que é o que vai selecionar quem? O próximo renascimento para a Era de Aquário. Tem uma pergunta que está na Perguntas e Respostas, né, que a gente publicou lá, que está escrito assim, né? Você tem chance de renascer, ainda renascer, antes da Era de Aquário? Sim, temos chance, sim. Lógico que temos chance. Nascer aqui 200... 500 anos. 500 anos. Posso nascer ainda duas vezes. 200 anos vai aparecer duas vezes. 200 e 200 ainda. São 500 anos para ela. Em torno de 500, entendeu? Então... Não, em torno de 1000 é se você seguir a coisa. Se você tenta o caminho de Mercúrio, que nós estamos tentando aqui, né? Se hoje nós estamos trilhando o caminho de preparação e muitos de nós aqui somos provacionistas, pô, nós já estamos chegando, nós estamos avançando. Então a gente tem chance sim de nascer daqui a... Mas quem não está nem aí, está vivendo a vida na boa e tá na pipa, popó, vai ser no 1000 anos. Quando chegar em 1000 anos, vai ser a Era de Aquário, ele não tem o corpo-alma. Então ele vai estar na Era de Aquário, mas vivendo com o corpo da Era de Peixe. Como muitos hoje estão na Era de Peixe, estão vendo um corpo da Era de Touro. Está tudo certinho. Se eu estou chegando no final da Era, como agora, em função disso que você falou, existem mais possibilidades de a gente nascer de 200 anos? Sim. É mais possível. Mais possível. Entende? Mas para a Era... E sabe qual é o segredo para nascer daqui a 200 anos? Um dos, assim, digo assim, não vou dizer o segredo, mas a coisa mais forte que você pode fazer para se ajudar a ser um candidato a nascer daqui a 200 anos, retrospecção, que limpa o átomo semente daqui, reduzindo o seu tempo no purgatório, seu tempo no primeiro céu e, portanto, reduzindo a sua estada nos mundos celestiais. Aí você tem que ser um candidato a 200 anos. Então, ó, daqui para a Era de Aquário seriam Aproximadamente. Em torno de 500 anos. de 500 anos. E um renascimento de um para outro, 1000 anos. O normal. E a nossa aposta, enquanto estudante de uma escola esoterista como a Frei Rosa Cruz, é tentar 200. Não. Ou 300. Ok. Mas não 1000. Deu tempo? Vamos ver os turânios? Por favor. Rapidinho. A última raça. Quer dizer, a última que eu vou... Sim. A última das quatro. Então, ó, a quarta raça Atlante são os turânios. Os turânios, eles possuíam um abominável egoísmo. Então, em consequência, eles eram vis, desprezíveis, mesquinhos e infames. Vocês veem que os turânios já pegou o que o Totecas fez e afundou mais ainda o pé. Já dava para ver lá atrás que isso ia acontecer. E por isso que tentaram separar os semitas para formar a nova raça. Mas isso aí já foi falado a semente da nova raça, que já foi falado pelo Fernando. Mas vamos terminar aqui, então.
que eles oprimiam as classes inferiores e desamparadas. Então eles levantavam templos para adorarem os reis, como se fossem deuses. E nesse tempo, então, florescia a magia negra. Aí daí que começaram a construir os bustos das pessoas. Bustos e mais bustos. De homens, tá? Mulheres não. É dos reis, né? Ah, sim. Aí, Olha o foco. Então o foco deles era a gratificação da vaidade e da ostentação externa. Tá cheio de Turânio por aí. e há quem não adorasse, Então, né? remanescência dos turânios Daí. são seres assim. Tá? Assim como? Assim como a maioria Assim de como nós, eu acabei infelizmente. de mostrar. Sabe qual é a diferença? Olha a diferença. Olha a diferença de nós, né? Deus o livre que tem acontecido, mas ninguém sabe se nós fomos turânios ou não. Qual a diferença dos turânios lá e do aqui? É que lá eles eram sinceros, autênticos e mostrava a cara. Você sabia quem era e quem não era. E era aceitável. E era aceitável, exatamente. Tanto é que Não é. Você fugia deles ou tentava evitar. Lembra que no texto começaram a falar que grupos pequenos começaram a se isolar para lá, para cá, para lá, para fugir desses tranqueiros aí. Porque senão ia morrer. Eles trocavam de comunidades, né? Trocava Pra e tal. poder- E como a terra era muito grande e a comunicação era muito difícil, pô, se você saísse daqui para morar em Piracicaba, ninguém te achava, certo? Porque era longe, Campinas e Piracicaba é longe naquela época, né? Então, hoje não, mas naquela época era assim. Eu acho que 50 Hoje- quilômetros naquela época já era longe. Já, longe pra caramba. Hoje, não. Hoje, essas pessoas, esses irmãos e irmãs que têm essa reminiscência, fazem isso de maneira astuta, escondida. É muito pior. Escondida. Lobo em pele de cordeiro. Disfarça. Disfarça. E quantos irmãos e irmãs caem nessas lábias e sofrem pra caramba por causa de irmãos e irmãs que remanescência de toltecas e turânios fazem muita gente sofrer. A gente tem muito disso Então, hoje, né? Do egoísmo. Entendeu a diferença? Lá era na cara, aqui não, aqui o cara se posa como, eu sou filantrópico, eu sou benfeitor, eu faz nada, se eu olhar por trás assim, é isso aí que nós estamos vendo. E até chegar nos turânios foi milhões de anos, gente, que passaram. Olha como demora. Cada Nós não uma aprendemos nada, né? dessas raças. Mas, assim, meus amigos, nós finalizamos a reunião de estudos sobre a filosofia Rosa Cruz de número 211, Legal. onde abordamos os termos Rosa Cruzes, os Romuaus, Tlavatlis, Toltecas e Turânios. E agora, fechando essa reunião de estudos, ouviremos, nos concentrando, a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.